Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carol e sou professora do sexto ano do Colégio Cristos. Eu sou responsável pela disciplina de gramática, mas hoje eu não vim falar de gramática com vocês. Eu vim apresentar o nosso novo paradidático da segunda etapa, Viagem ao Centro da Terra, esse livro que está bem aqui do lado, ó, certo? Inclusive, essa é a capa da versão que nós utilizamos na escola, da editora Moderna. Como vocês ainda não fizeram a leitura desse livro, eu não vou apresentar, obviamente, um resumo da obra contando partes do enredo que só é interessante saber depois da leitura. Eu vou apenas falar para vocês um pouco sobre o autor desse livro, que é Júlio Verne, um pouco sobre os personagens e também um pouquinho sobre o enredo da história, a fim de deixar vocês muito curiosos para saber como vai se desencadear, né, os clímax dessa história, né, no plural mesmo, porque na história existem vários momentos de tensão em que o leitor fica muito curioso para saber como é que os personagens vão conseguir, né, se livrar desses momentos de tensão. Essa é uma das características principais de um conto de aventura, né? Uma narrativa de aventura, que é o que esse livro nos apresenta. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o autor Júlio Verne, tá bom? Vamos lá. Diminuir aqui para vocês conseguirem ver o slide melhor. Pronto. Vamos lá. Júlio Verne é um dos pioneiros do gênero de ficção científica, tal como conhecemos atualmente, e, sobretudo, um visionário, tendo previsto inventos como o condicionador de ar, o cinema falado, a iluminação, a televisão e etc. Lógico que hoje, quando nós ouvimos falar dessas invenções, parece algo muito lógico que alguém tenha pensado nelas antes mesmo delas terem sido criadas, mas não é bem assim. Quando Júlio Verne escreveu nos seus livros, né, invenções como essas eram tempos muito remotos, a tecnologia era muito prevista, então é realmente surpreendente que um autor tenha tido essa sensatez, essa eficiência em pensar, né, em meios tecnológicos tão avançados para a época. Lógico, existem algumas coisas no livro dele que não se tornaram realidade, porque a imaginação ela transcende, né, até mesmo a tecnologia. Pode ser que um dia, né, ainda venham a se tornar realidade. Porém, algumas dessas invenções já se tornaram realidade hoje, como essas citadas anteriormente, tá bom? Júlio Verne é um escritor francês. Ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1828 em Nantes, na França, e era o primogênito de outros 4 irmãos, ou seja, da família dele, ele era o filho mais velho. Como, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra e Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Essas são obras futuristas do autor, que eu esqueci só de ler esse períodozinho anterior, peço desculpa para vocês, né? Quando fala que Júlio ficou bastante conhecido por suas obras futuristas, e ele cita duas obras muito importantes, e uma delas é Viagem ao Centro da Terra, que é o nosso livro dessa etapa. Segundo histórias, por causa de algumas viagens mal sucedidas, Júlio não quis mais viajar. Basicamente, ele teria prometido que viajaria somente em sua imaginação e fantasias. E olha só quem acabou ganhando muito com isso, né? Os leitores do mundo inteiro, porque Júlio Verne é um autor conhecido não só no Brasil e na França, que é o seu país de origem, mas no mundo inteiro, que é muito interessante. Então vamos lá. O que a gente pode resumir desse autor? Ele era um escritor futurista, né? E muitas de suas invenções nos seus livros já se tornaram realidade. E ele foi um dos pioneiros do gênero de ficção científica. Então, olha que bacana, né? São duas coisas que nós gostamos muito. Agora que nós já conhecemos um pouco sobre esse autor, podemos falar da obra em si. Vamos lá? Pronto. Apontamentos importantes sobre a história. Viagem ao Centro da Terra trata-se de uma aventura protagonizada por Otto Lindenbrock, pelo sobrinho Axel e pelo guia Hans. Então, nesse primeiro parágrafo, nós já conhecemos, né, o nome de 3 grandes personagens desse livro. É muito importante vocês saberem que, apesar do livro ser um pouco extenso, um pouco maior do que vocês estão acostumados a ler,
É uma leitura muito fluida, muito fácil de ser feita. E os personagens também são poucos. Por que então que o livro é um pouco extenso? Porque ele é muito detalhado, né? Júlio Verne é um autor que preza muito pela descrição dos detalhes, o que torna a leitura muito rica, muito ampla, porque nos leva realmente para aquele local. É como se nós conseguíssemos imaginar aquela cena com a riqueza de detalhes que ele nos dá, tá bom? Acredita-se que a história tenha sido inspirada em uma viagem que o próprio Verne teria feito para a Noruega e para outros países escandinavos, que são países que ficam próximos à Noruega, numa partezinha específica da Europa, tá? Nesse livro, Verne conta a história de uma fantástica viagem, motivada pelo encontro de uma misteriosa mensagem escrita em letras rúnicas em um pergaminho, esquecido dentro de um livro de cerca de 700 anos. O professor Lidenbrock e Axel, seu sobrinho, conseguem decifrar a mensagem e partem de Hamburgo, na Alemanha, rumo à Islândia para tentar chegar ao centro da Terra. Então, vejam bem. Aqui está contando o iniciozinho da narrativa, que é quando o professor Lidenbrock, ele encontra em uma livraria na Alemanha um livro muito antigo. Para o professor Lidenbrock, gente, quanto mais antigo era o livro, mais valor ele tinha, mais valioso ele era. Então, um livro de 700 anos atrás, manuscrito, né, feito à mão, era para ele a mesma coisa que uma joia rara. E, se não bastasse esse livro já ser valioso por si só, dentro desse livro existia um pergaminho, ele encontrou um pergaminho, e esse pergaminho não estava numa língua islandesa, ele estava escrito em caracteres rúnicos. Só que esse pergaminho estava em caracteres rúnicos, mas ele estava em códigos, ou seja, mesmo que o professor Lidenbrock tivesse um amplo conhecimento de várias línguas, no livro afirma que ele era poliglota, ainda assim ele não conseguiu desvendar facilmente esse mistério, já que ele estava em códigos, tá? O professor Lidenbrock e Axel, seu sobrinho, conseguem decifrar a mensagem e partem de Hamburgo, na Alemanha, rumo à Islândia para tentar chegar ao centro da Terra. Então a gente já descobriu qual era a mensagem que tinha nesse pergaminho, não é mesmo? Esse pergaminho contava que existia uma passagem que permitia que os viajantes conseguissem chegar ao centro da Terra. Só que, claro, a pessoa que encontrasse esse pergaminho, além de ter que decifrá-lo, teria que ser muito corajoso para enfrentar uma viagem como essas. Mas eu acho que era o caso do professor Lidenbrock e do sobrinho dele. Vamos descobrir agora. Bem, como eu acabei de falar para vocês, no pergaminho, o escritor desse pergaminho era Arne Saknussemm, certo? Era um alquimista muito conhecido no livro. Ele não existe na vida real, foi criado pelo autor Júlio Verne. E ele afirma no livro que a entrada para o centro da Terra era um vulcão inativo há muitos anos. O nome desse vulcão é Sneffels, como está escrito aqui para vocês. E essa figura que está aqui em cima representa esse vulcão, tá? Então vamos ler um pouquinho sobre ele? A entrada para o centro da Terra fica na Islândia, mais propriamente num vulcão chamado Sneffels. Este vulcão está inativo desde o ano de 1219. Isso é um fato, tá, gente? Não é inventado. O que fez Júlio Verne pensar que existiriam poucas probabilidades deste entrar em erupção quando os expedicionários, que são os viajantes, né, entrassem nas suas entranhas. Esta é a razão pela qual Júlio Verne decidiu que este podia ser o local ideal para o seu famoso livro. Ou seja, Júlio Verne ele era muito inteligente, então ele mesclava a realidade com a imaginação. Ele pensou, por que eu vou criar um lugar que não existe se eu posso usar um local que realmente existe para ser essa entrada ao centro da Terra? E esse local, gente, ficou tão famoso pelos leitores dessa obra que todos os anos ela é visitada por turistas de várias partes do mundo, né? Porque além de ser um local famoso por causa do livro, é uma bela paisagem, como vocês podem observar. Então, o Sneffels realmente existe, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os principais personagens dessa obra. Vamos lá. O primeiro deles, né, não poderia deixar de ser o professor Otto Lidenbrock.
Professor e geólogo, descrito como um homem alto, magro, de olhos azuis e cabelos loiros, que usava óculos e dispunha de uma excelente saúde, o que diminuía uns 10 anos dos seus 50. Lecionava mineralogia em uma universidade e vivia em uma pequena casa em Hamburgo, acompanhado do sobrinho, da afilhada Grauben e de Marthe, a cozinheira. Entusiasta por novos conhecimentos, Otto representa um aventureiro nato, obcecado com novas descobertas. Então, o professor Otto Lindenbrock, ele representa no livro a coragem, o espírito aventureiro e a inteligência. Ele é extremamente inteligente, né? Fazendo a leitura do livro, você realmente se impressiona com o tamanho da inteligência desse professor, né? E apesar dele ter um temperamento um pouco forte, né? Ele se demonstra ser uma pessoa muito boa, de coração muito bom durante o livro. Vocês vão gostar muito dele, tenho certeza. Agora vamos lá para o Axel. Axel é o narrador da história e o primeiro a conseguir ler o misterioso pergaminho da autoria do islandês Arne Saknussemm. Tem uma relação bastante próxima com o tio, por quem nutre profunda admiração e afeto. Ao mesmo tempo que deseja experimentar o novo, a Axel também personifica o medo diante do incerto. Então vamos lá. A Axel é o narrador do livro, o que é muito bacana porque o leitor se sente mais próximo da história, como se a Axel estivesse fazendo um relato de viagem para quem está lendo. Então é um efeito maravilhoso de leitura, tá? E ele, apesar de ser mais jovem, ter menos conhecimento que o tio, é ele quem consegue decifrar a mensagem do pergaminho. Olha que legal, né? E o Axel, ele não demonstra a mesma coragem do tio, mas mesmo assim ele o acompanha nessa viagem, mostrando que ele consegue, né, vencer o medo. Muitas vezes nós sentimos medo, mas nós temos que enfrentar esse medo. E aí, isso que Axel faz na história, tá? Hans. Descrito como um homem silencioso, alto e calmo, Hans é o guia que ajudará Lindenbrock e Axel ao longo do percurso. Inicialmente, Hans levaria os dois apenas para a aldeia de Stapp, mas no final das contas também acaba embarcando na viagem rumo ao centro da Terra. Então, Hans é um personagem que vai aparecer um pouco depois do Axel e do Otto Lindenbrock, porque ele não faz parte da família deles. Mas vocês lembram que Axel e Lindenbrock residiam na Alemanha? Então, quando eles foram para a Islândia, né, se aventurar nessa expedição ao centro da Terra, eles precisavam de um guia, pois eles não conheciam aquela região. E Hans foi o escolhido entre tantos outros, né? E eles fizeram uma ótima escolha, porque realmente Hans era um guia muito bom, conhecia muito bem a região e era destemido também, o que os ajudou demais nessa viagem. Grauben. A filhada de Otto Lindenbrock, a dedicada Grauben, vive na mesma casa em Hamburgo e se apaixona por Axel, sobrinho do geólogo. Assim que sabe da descoberta do pergaminho e da aventura, deseja a Axel uma bela viagem. Ele e Grauben acabam por noivar. Meus amores, eu quero que vocês percebam que essas figuras dos personagens que eu escolhi para colocar nos slides são fiéis à descrição que o livro traz do personagem, mas é claro, como não há uma figura dos personagens no livro, você pode imaginá-los de outra forma, tá certo? É até bom esse efeito que o livro causa, né? De abrir a sua imaginação. Ele não traz uma figura, mas ele traz a descrição, como eu acabei de falar para vocês, né? O autor Júlio Verne ele é muito descritivo, o que causa um efeito maravilhoso na leitura. Bem, agora que eu já apresentei para vocês os personagens, um pouquinho do enredo dessa aventura e o autor, eu queria muito convidar vocês a começar essa leitura hoje, tá? Eu garanto que vocês vão adorar e vão ficar cada vez mais curiosos para saber o que vai acontecer depois. Qualquer dúvida, já sabem, podem usar lá o botãozinho de perguntas que eu terei o maior prazer em respondê-los, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!